Boa tarde, honrada mais uma vez estar com vocês no programa Triálogos. Hoje nós vamos tratar de um tema, todos são relevantes e importantes, mas esse em especial. Nós vamos falar hoje sobre círculos de cultura de paz e prevenção ao suicídio. Para estar conosco nessa tarde, trouxemos Beatriz Laurindo, que vai me ajudar na mediação, especialista em meio ambiente, empreendedora social e ativista da cultura de paz. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde a todas as amigas aqui presentes e aos amigos também que estão nos assistindo. Obrigada de estarmos juntas mais uma vez. Também conosco, Liliana Claro de Rezende, mestre em educação, especialista em supervisão escolar, graduada em letras, coordenadora do Programa de Justiça Restaurativa na Secretaria aqui municipal ligada à educação em Santos, coordenadora do primeiro curso de Justiça Restaurativa, nível de pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Um alô, Lili. O som... Me desculpa, estava com o som bloqueado, agora é pronto. Uma boa tarde a todos os telespectadores, quero agradecer especialmente a Lúcia, a Bia pelo convite, para estar junto com Maíra, para falarmos de um assunto tão importante, né, esse tema, então que a gente possa contribuir aqui, para que a gente possa cada vez mais trabalhar com a prevenção da questão do suicídio. Gratidão. E doutora Maíra Terra Cunha de Sarno, membro do Departamento de Adolescência da Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo, título de especialista em Medicina de Adolescente e Pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, EBIATRA, ela vai conversar conosco sobre isso, preceptora na Santa Casa de São Paulo e pediatra no Hospital Albert Einstein. Muito bem. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço muito o convite. Conversar nesses espaços é extremamente desafiador, mas acho que é muito importante e enriquecedor. Liliane, é um prazer estar com alguém tão capacitado como você para dividir esse triálogo comigo. Hoje nós até brincamos, o triângulo se transformou num quadrilátero aqui. Isso. Porque o tema era tão relevante, nós não gostaríamos de só negligenciar uma em detrimento de outra. Então, vamos faz mal. Nós estamos inovando sempre, mesmo no Triálogos, né? Isso. E, gente, para a gente não deixar passar em branco, gostaria de apresentar também aqui a querida amiga, irmã Lúcia Helena Cordeiro, que é mestre em educação, é palestrante, é coach. Se eu começar a desfiar aqui o rol das competências técnicas, das habilidades da Lúcia, eu vou ficar até amanhã. Então, vou ficar aqui com essa pequena apresentação. E, Lúcia, devolvo para você contar um pouquinho para nós por que o mês de setembro foi eleito, né, esse mês como para nós destacarmos, falarmos sobre suicídio, esse tema que é tão caro a nós hoje na sociedade. Sempre é importante, né, Beatriz, nós contextualizarmos aquilo que nós vamos tratar hoje. Quando a gente fala, de onde surgiu, por que setembro, por que amarelo, de onde nasceu essa manifestação? O Setembro Amarelo é uma iniciativa do famoso e querido CVV, Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Segundo, né, a Associação também Catarinense de Psiquiatria, a cor da campanha amarela foi adotada por uma linda história, triste, mas linda história, por causa de algo que inspirou. E que história é essa? É recente. Em 1994, um jovem americano de 17 anos, chamado Mike M.,
tirou a vida em seu próprio Mustang 1968 de cor amarela. Ele era apaixonado por Mustangs amarelos. Seus amigos e familiares distribuíram então no seu funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para as pessoas que estivessem enfrentando o mesmo, desespero de Mike. E essa mensagem se perpetuou mundo afora, até em honra de tudo aquilo que havia ocorrido. O carro era um Mustang 68 hardtop, completamente restaurado pelo próprio Mike, que era apaixonado por carros, e pintado de uma cor linda, um amarelo muito brilhante. Os pais de Michael, Dale M. e Darlene M., iniciaram então a campanha do Programa de Prevenção ao Suicídio Fita Amarela, ou Yellow Ribbon, em inglês. Assim, com essa história que nos inspira a promover ações para a prevenção de suicídio, e vamos conversar como os círculos podem também buscar subsídios para favorecer essa campanha. Isso, Lúcia, nós gostaríamos de começar esse nosso triálogo chamando a doutora Maíra para a fala e primeiro pedindo para a doutora Maíra, ebiatra, tem muita gente que não sabe que especialidade é essa, então nós gostaríamos que a senhora explicasse para nós o que é um ebiatra e por que é tão importante nós falarmos sobre suicídio, principalmente dentro da sua especialização, que tem a ver com as crianças e adolescentes. Seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco, doutora Maíra. Bom, então vamos lá, O que é ebiatria? É algo que aqui no Brasil as pessoas não conhecem muito, é um nome, ebiatria é um nome de uma deusa grega chamada Hebe, que era a deusa do adolescente, que era uma deusa um pouco atrapalhada, se vocês lerem a mitologia grega, e derrubava as coisas, e ela era jovem, e muito bonita, sedutora, e aí ficou a deusa Hebe, ebiatria. Essa nomenclatura só se usa no Brasil. Mas, bom, o que é um ebiatra? O ebiatra é um especialista em adolescente. Então, para você ser um ebiatra, você tem que fazer pediatria, não é a partir da clínica, é a partir da pediatria. O que faz muito sentido, porque o pediatra tem esse olhar um pouquinho mais acalentador, cuidador. Então, em vez de eu fiz pediatria, eu sou pediatra, e em vez de eu fazer cardiopediatria, que especializa no coração, especializa no rim, no estômago, eu resolvi fazer ebiatria, que é a medicina do adolescente. O porquê é tão importante, a gente fala que o adolescente, ele está na sociedade um lugar, ele não pertence a lugar nenhum, A gente é bastante ambíguo quando a gente vai falar da adolescência, e os médicos também, porque o pediatra é um pouquinho fofinho, atende com brilhinho, com bichinho, e isso já afasta o adolescente. E o clínico é um pouco diretão. A gente acha que essa idade merece um olhar bastante específico e uma linguagem completamente diferente. Então, a gente tira a mãe da sala, a gente dá essa liberdade, e é isso que faz um ebiatra. E, bom, é isso. Ligando assim, por que é tão importante a gente falar de suicídio nesse momento com o adolescente, com a criança? E eu sei que a senhora, como uma estudiosa, conhece muito bem os números. Poderia falar um pouquinho desses números para nós e dizer o quanto esse nosso diálogo, cultura de paz com prevenção do suicídio é importante, Maíra? Sim, assim, a gente sabe que tem tido um aumento, sim, tanto os números gerais de suicídio, sem olhar especificamente para os jovens. No Brasil, especificamente, tem aumentado 10% nos últimos anos o aumento de número de casos de suicídio. A fase dos jovens, a gente falando em números, para vocês terem uma ideia, no mundo, a cada 40 segundos uma pessoa se mata, São 800 mil pessoas por ano que tiram a própria vida. A média do mundo é mais ou menos 10,4 para cada 100 mil habitantes. No Brasil, a gente tem uma média de 5,7 pessoas que se matam a cada 100 mil habitantes. E na faixa dos jovens, a gente tem mais ou menos entre 1 e 2 a cada 100 mil jovens. Só que a gente sabe que por ser um estigma e por a gente falar pouco sobre isso, a gente sabe que a subnotificação
é imensa. Então a gente tem que olhar para esse número sabendo que ele é muito maior, principalmente quando a gente fala de jovens, porque um jovem que comete um acidente de carro a uma velocidade de 200 por hora, né? A gente não sabe. E aí, é homicídio? É suicídio? A gente tem um caso famoso que eram 4 jovens no carro e diz que o motorista falou, era um jovem, falou, agora a gente vai morrer. E aí acelerou, eles caíram de uma ponte. E sobreviveu um e contou essa história. Vocês acham que esse número entrou aonde? Obviamente não no suicídio. E eu que trabalho em ambiente público e privado, a gente sabe a dificuldade, principalmente no ambiente privado, assim, os pais pedem, por favor, não coloque como suicídio, eles maqueiam esse número. Então a gente sabe que esse número é muito maior, infelizmente. E tem aumentado sim. Excelente. Lúcia. Eu gostaria agora de ouvir da Liliane, com a vasta experiência em ambientes escolares, que nos falasse um pouquinho sobre a importância dos círculos de cultura de paz para a prevenção de suicídio e como isso pode e deve ser estimulado dentro do ambiente escolar, para que minimizemos ou até eliminemos um número tão grande de perda de crianças e de adolescentes. Perfeito. Então, os círculos de construção de paz, né, é uma ferramenta muito poderosa para prevenir a questão de qualquer conflito e principalmente a questão mesmo do suicídio, né? Ele faz parte, as práticas restaurativas, está dentro do contexto da filosofia da justiça restaurativa. E o que é a justiça restaurativa? A justiça restaurativa é uma filosofia de vida, é aquilo que eu quero de melhor para mim, né? Para mim, para as pessoas que estão ao meu lado, é uma mudança, né? É uma mudança de olhar da punição. Então, dentro da proposta dos princípios e dos valores da justiça restaurativa, nós temos os círculos de construção de paz, que é uma metodologia, né, que foi idealizada pela professora norte-americana Kay Pranes, que já esteve aqui em Santos, num workshop, que teve muito sucesso. E o que ela traz? Nós temos, dentro da proposta circular, né, não é nada novo, né? Nós estamos resgatando aquilo que já existia lá dos nossos antepassados, inclusive os nossos indígenas, que já usavam o processo circular e usam, né, a dança circular, o processo circular, para poder tratar de várias coisas. Os círculos, você pode tratar assuntos variados, como um círculo de convivência, um círculo de tomada de decisão, um círculo que você pode tratar uma questão de luto. E o que nós mais trabalhamos dentro das escolas é o círculo de convivência, que é um espaço, né, que nós temos com essa metodologia que as pessoas que são formadas para isso, são facilitadores, né, de justiça restaurativa. Eles recebem uma formação para usar essa tecnologia social de como trabalhar com a questão desses espaços, que são espaços seguros, né, para que os nossos alunos possam falar. Então, nesses espaços, é um momento que eles têm, é um espaço seguro, onde tem toda essa metodologia, que nós temos lá um bastão da fala, onde todos têm direito a ter vez e voz, eles podem falar o que eles quiserem. Então, nós trazemos uma contação de histórias, nós temos todo um trabalho para que eles possam se sentir seguros e contar as histórias. Então, isso dentro da escola é muito importante, porque nós prevenimos muitas coisas, como o bullying, que é nefasto, que muitas vezes a criança que recebe um bullying, ela pode carregar isso, né, dentro dela, a ponto de depois cometer várias situações que não são boas, ou mesmo o próprio suicídio, ou como aconteceu naquela escola em Realengo, no Rio de Janeiro, né, que o jovem entra e ele ainda vê, é como se estivesse lá na sua adolescência, onde ele sofreu bullying. Então, ele entra com patológico, né? Ele entra com aquele olhar de que ele estava ali e ele começa a matar vários estudantes, principalmente as meninas, que depois, né,
carta que ele deixa mostra o motivo. Então, a gente, dentro das escolas, nós trabalhamos com essa proposta dos círculos. E, para isso, nós já temos em 3 escolas a implementação desses núcleos de construção de paz. Que é para quê? Para trabalhar mesmo com o conceito dos valores, dos princípios da justiça restaurativa. E isso é muito importante. Eu vou colocar um relato de algo que aconteceu comigo no círculo. Eu fiz um círculo muito desafiador, onde tinha acontecido o suicídio de uma aluna, não dentro da nossa rede, ela era de um outro município. E no relato final, a mãe, ela traz, né? Ela tinha ficado muito afastada de ir para a escola, e a gente consegue trazê-la, né? Para falar da dor, dos sentimentos todos, né? Da perda, inclusive, ela teve câncer de seio, uma série de situações. E na última rodada do processo circular, ela traz um relato muito forte para nós. Ela fala: se na escola da minha filha tivesse esse trabalho que vocês estão oferecendo dentro das escolas, provavelmente ela não tinha tirado a própria vida. Porque um dia antes, ela procurou a diretora da escola para conversar com a diretora, e a diretora falou que não tinha tempo para atendê-la. E a própria diretora depois chamou essa mãe e contou esse fato para ela. Então, a mãe estava assim, muito assim, ficou muito decepcionada, né, com a situação, com a escola. E nesse momento, né, depois de muitos anos, né, quando nós chamamos ela, porque o filho, que também tentou tirar a vida, ele continuava na nossa escola e começou a dar alguns problemas, porque ele e a irmã tentaram tirar a vida, ela morreu e ele ficou. A irmã tinha 12 anos e ele 8. Então, eu fui chamada para fazer esse círculo, porque esse menino já começou a dar evidências muito sérias dentro da escola. E nós não sabíamos da história dele, só rotulávamos esse aluno, que ele era agressivo, que ele não queria estudar. A partir do momento que nós conhecemos a história dele, realmente tudo mudou. Então, a justiça restaurativa, a proposta dos círculos, Lúcia, ela vem muitas vezes a salvar vidas, para resgatar o humano. E é isso que nós estamos trabalhando dentro das escolas municipais e também estaduais. Hoje já é uma política pública interinstitucional na nossa cidade. Muito bem. Nossa, a Liliane traz um aspecto muito importante, né? E o círculo de cultura de paz, ele é esse lugar que cria um ambiente de confiança, de credibilidade, de pertencimento, e principalmente esse adolescente, esse jovem, ele sente que ele não está só, que o problema que é dele também é do outro, e então esse fortalecimento, esse pertencimento vai trazendo essa cultura de paz, esta prevenção, eu não estou só. E gostaríamos de colocar para a doutora Maíra, hoje em tempos de internet, onde tudo é virtual, onde a nossa vida está na mídia o tempo inteiro, onde os casos de suicídio, às vezes eles são massacrados na mídia. O que acontece, doutora Maíra, com a mídia, com, vamos dizer assim, com toda essa publicidade que é dada? Isso ajuda ou atrapalha na questão do incentivo ao suicídio? Como a senhora tem visto? Existem políticas públicas para que a gente amenize? Como isso se dá na imprensa? Abre o microfone, Maíra, tá fechado. Desculpa. Por gentileza, desculpa. Desculpa. Esse é um grande mito, né, que a gente ouve muito, que se a gente falar sobre isso, expor isso, seja numa roda de conversa, seja na mídia, a gente vai incentivar o suicídio. E esse medo, ele vem de uma teoria que é muito estudada, que a gente, toda vez que a gente vai falar sobre como deve se expor e se tem que expor o suicídio, que é chamado efeito Werther. Esse Werther é homenagem a um livro do Goethe que foi publicado
no século XVIII, na Alemanha, que chama O Sofrimento do Jovem Werther, né, que é do Goethe. E esse jovem sofre, e aí ele se mata no final do livro por um amor não correspondido. Quando foi publicado esse livro, muitos jovens leram, se identificaram e acabaram também se matando com a espingarda, que é a forma que o jovem se mata. E aí começaram a se falar, nossa, se a gente coloca isso, seja na literatura, seja na mídia, de uma forma muito explícita, a gente tem um efeito contágio, que é esse efeito Werther, que foi muito discutido, e eu lembrei muito com a fala da Liliane, do 13 Reasons Why, né, que é uma série do Netflix, que é uma série que são 13 episódios, meio que colocando o que levou, né, a complexidade de uma jovem que no último episódio tira a própria vida. E aí foi muito discutido isso quando, nossa, isso vai incentivar que o jovem se mate e tudo mais. E realmente teve um aumento da procura, né, do uso, mas o benefício é muito maior porque abriu o diálogo, né, quando a gente quebra o silêncio. E aí tem algumas formas de falar, e isso é regido por políticas públicas. Isso é muito bonito, né, porque é o sistema de saúde entrando também na mídia, né, se colocando como que é uma política pública e de saúde, né, não deixa de ser. Então, faz todo sentido a gente estar conversando com um profissional de saúde e pessoas que também fazem parte dessas políticas públicas. Dentro do Ministério da Saúde tem uma portaria que fala sobre o efeito Werther, e ele coloca que a gente tem que falar sobre isso, mas respeitando algumas normas que são evitáveis. Então, por exemplo, o sensacionalismo é sempre prejudicial, né? Então, você colocar na matéria, na primeira página, o sensacionalismo, e aí como é que é um sensacionalismo alarmismo? Mostrar um método, né? Mostrar cartas de despedidas, mostrar, por exemplo, ela se matou dessa janela e fica mostrando a janela, como é que deixou o quarto, sabe? Isso instiga e não leva a discussão para lugar nenhum, né? E outra coisa é ficar minimizando as causas. Então, ela se matou porque terminou com o namorado. Porque daí tem esse momento que o jovem se identifica. E a gente sabe que não é porque terminou com o namorado, não é uma conjunção de fatores que por isso que precisa de dança, círculo, histórias para a gente conseguir resgatar e pincelando todos esses fatores. Então, a gente tem que tomar cuidado que às vezes a mídia coloca como uma coisa muito, foi por causa disso, foi porque não passou na faculdade, e a gente sabe que não é isso. Então, se a gente respeitar, sem alarmismo, sensacionalismo, sem divulgar o método, a gente está promovendo saúde. Essa é a melhor maneira da gente evitar o efeito Werther. E já foi comprovado que quando a gente faz com responsabilidade, a gente está evitando o suicídio, e tanto que o Netflix, quem viu a série no começo, e eu vi até por uma questão de ser profissional da área, mostrava a Hannah, que é a personagem principal, que se mata se cortando com gilete, mostrava a cena e tudo mais. E aí o Netflix voltou atrás, porque colocaram isso, e aí o Netflix falou, legal, eu instiguei, quebramos o silêncio, é preciso falar sobre isso, mas de maneira responsável. Então quem tiver o interesse de entrar no Netflix e ver, eles tiraram a cena da Hannah se cortando, porque isso é uma forma de sensacionalismo, mostrar o método, e aí não leva a discussão para um lugar que a gente quer, né? Muito bem. Interessante as colocações, porque nos levam à reflexão de que, sejam matérias, filmes, etc., os próprios círculos de construção de paz vão além de uma metodologia avançada. É uma ampliação de estado de consciência do que nós podemos fazer para contribuir, para minimizar essas dores, principalmente entre os nossos jovens, né? Então, eu gostaria de ouvir da professora Liliane, além dos espaços, ambientes escolares, pela sua experiência, você já esteve até no exterior, buscando, né, novas formas de aplicação dessa cultura, onde você acha que aqui na Baixada Santista nós já poderíamos exponenciar essa rede do bem? Bom, nós já estamos fazendo isso, né, Lúcia? A justiça restaurativa, quando foi pensada, né, dentro do nosso município, já foi pensado de uma maneira interinstitucional, não apenas na educação, né? Perfeito. A doutora Mônica Mumi, que deu a formação, que começou o trabalho aqui, ela já tinha feito uma experiência em São José dos Campos, implementando apenas na educação.
Só que quando ela veio fazer o trabalho em Santos, ela já repensou, porque a violência, né, todas essas problemáticas que estão dentro da escola, não consegue ser, né, solucionada somente dentro da escola. Nós precisamos ter uma rede, né, de garantia de direitos para esse jovem, para essas crianças, né? Então, aqui a Maíra, que é da área da saúde, né, muitas vezes tem alguns problemas sérios, né, com o aluno, e quando a gente tem que ter um olhar para além dos muros da escola, porque muitas vezes o problema daquele aluno, né, que acha que ele é hiperativo, que precisa tomar Ritalina, muitas vezes nós tivemos um caso de um aluno que foi tratado assim e ele acabou sendo evadido da escola e lá fora, né, o próprio tráfico adota e ele acabou a violência toda trazendo para a própria sociedade com a morte de um médico e de um agente socioeducativo da Fundação Casa, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, esse menino, ele sempre teve problemas dentro da escola. Você pega o histórico dele, né? Só que quando não se tem esse olhar sistêmico, né? Sabendo que nós todos, né? Por trás de nós existe um sistema, né? É mais fácil esse aluno está dando trabalho, dar um remédio para ele se acalmar. Só que o problema dele estava dentro da própria família. O pai era alcoólatra, o pai estava desempregado, o pai ameaçava a mãe, ameaçava ele, ameaçava o próprio irmão. Então, ele saía da própria casa, vinha para a escola, e aí ele não parava quieto. Por quê? É hiperativo? Não, porque a mente dele ficava na casa dele, porque ele tinha medo que o pai matasse a mãe. Olha a situação, né? Bem complexa. Então, por isso da importância, né, de trabalharmos interligados, né, dessa maneira, abrangendo outras redes, né, secretarias que são importantes, como a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Assistência Social, a própria Segurança Pública, o próprio Judiciário. Foi tudo isso que nós trabalhamos, né, que a Mônica trabalhou, com essa formação interinstitucional, porque um problema que acontece com alguém, com um jovem, com um aluno de escola, não é um problema só da família, um problema nosso, é uma responsabilidade coletiva do próprio Estado. Então, isso é muito importante, por isso que dentro da proposta da Justiça Restaurativa hoje, nós estamos disseminando, né, os núcleos de justiça restaurativa, onde que nós já temos implementado? No próprio judiciário, a própria doutora Renata Guzmão já faz um trabalho de excelência, né, tratando, né, esses agressores, né, que são agressores de mulheres, que são que usam, né, a questão do entorpecente, o uso de drogas. Então, ao invés de penalizar, né, o que você oferece? Círculos para ouvir e para pensar como você pode ajudar essas pessoas a superar, a não reincidirem, a precisar de tratamentos. Ela mesma disse que agora esses círculos serão usados, ela falou da última vez que nós tivemos um contato, foi até na universidade que vocês estavam, que esses círculos vão ser oferecidos dentro da saúde, onde tratam exatamente desse assunto, né, da dependência química, para poder ouvir esses jovens, as pessoas que precisam, porque na verdade não adianta punir, não adianta, né, colocar lá mais um lá dentro do presídio para sair pior ainda, precisa tratamento. Então, é isso que nós precisamos. Temos também agora a implementação do núcleo dentro da Câmara, né? Que ali é a casa do povo. Quais são as demandas que chegam ali? Brigas de vizinho, uma série de outras coisas, que não é o judiciário que precisa estar lá para resolver. Isso pode ser resolvido de uma maneira, né, sensata, oferecendo a proposta de diálogos, da não punição e de nada que possa reparar o dano, né? Aquele que causou e aquele que sofreu. Então, Lúcia, nós estamos juntos, pensando globalmente e agindo localmente, né? Então, pensar global e agir local. Então, a gente precisa construir cada vez mais esses núcleos para que possa estar
interligados, de modo que as pessoas possam entender. Eu assisti outro dia um vídeo dos Estados Unidos, onde eles já estão tão avançados com essa questão da implementação dos círculos de construção de paz, que não há facilitador. Os próprios alunos, quando surge alguma coisa, eles convidam os pares para conversar, para dialogar, para resolver aquele problema. Olha que coisa linda, né? Já pensar dentro da educação nessa forma de resolver sem violência, sem briga, mas por meio do diálogo. E é nisso que nós acreditamos. E levar para a educação essa semente é fundamental para uma mudança de cultura punitiva. Muito bem, Liliane traz também esse aspecto relevante, que o problema do suicídio, o problema da violência, ele não é unicamente da escola, não é unicamente da saúde, da assistência social ou da segurança. Ele é da sociedade. E nós costumamos dizer que nós somos parte do problema e também devemos ser parte da solução. E a cultura de paz, o Círculo Cultura de Paz, ele é um instrumento importante para nós trabalharmos esses valores sociais, esse acolhimento. E nós traríamos agora para a doutora Maíra a seguinte questão. Nós, na sociedade, verificamos no número de suicídios que isso tem a ver, doutora Maíra, com idade, com sexo, com gênero, né? Com gênero, tem a ver com raça, tem a ver com cultura. O suicídio se dá em algum grupo específico ou ele acontece de forma generalizada? E quais são as causas mais abrangentes que levam alguém a pensar ou a tirar a sua vida, doutora Maíra? Perfeito. Eu vou tentar responder e contar assim, duas coisas que eu queria pontuar da fala da Liliane, que ela falou bastante, né, do TDAH, dessas crianças que a gente vai marginalizando, né, falando, e são, às vezes são pedidos de ajuda, né, essa criança muito agressiva, ela tá falando pra gente e a gente não consegue puxar essa cordinha, né, colocar ele nesse ciclo. E com certeza é um problema social. Toda vez que eu falo de suicídio, eu sempre cito a frase da Eliane Brum, uma jornalista que eu gosto bastante, e que tem 2 artigos bem interessantes sobre suicídios, inclusive nos jovens, um de 2017, outro dos jovens de Altamira, de 2020. E ela fala assim, quando os jovens se matam, eles estão dizendo sobre algo, uma época que eles não viverão. Então, eles estão dizendo sobre uma sociedade que eles não querem viver, né? Então, se isso não é responsabilidade social de todos nós, né? Se a gente não se sente parte, que a gente está construindo o futuro, né? Que faz parte de política econômica, ambiental, política e social, né? Eu acho isso, essa conversa é de todos nós. A gente tem responsabilidade de sim, cada jovem se mata, a gente tem que questionar o porquê, né? E o que a gente está fazendo, a sociedade a gente está construindo que ele decide não viver. E aí, quem são essas pessoas, tentando puxar a resposta, quem são essas pessoas que decidem não viver? Pelas estatísticas, e novamente eu falo em subnotificação, mas o que a gente sabe pelas estatísticas, que homens se matam mais que mulheres. Isso no mundo inteiro e no Brasil também. É quase 4-1, a cada 4 homens uma mulher se mata. E o que chama atenção é que mulher tenta mais, e tenta muito mais. As mulheres tentam quase 60%, 70%, em subponto 70% em relação aos homens, desculpa. Então, como assim, né, que balança é essa? Normalmente, quando os homens tentam, eles vão por métodos mais agressivos e mais efetivos. Então, homens, normalmente, quando usam métodos, a gente fala em arma de fogo, enforcamento, ou pular de grandes alturas, enfim, precipícios, etc, etc. As mulheres, a grande maioria das mulheres, a causa mais comum de tentativa de suicídio entre as meninas e mulheres é intoxicação, né? Seja por agrotóxicos, seja por medicação mesmo, né? E normalmente elas tentam 1, 2, 3 vezes, que também é um pedido de ajuda, né? Então, é a cordinha